Que alegria estar com os irmãos aqui para poder compartilhar da palavra de Deus. E eu peço a você que pode, por favor, coloque-se de pé. Nós vamos ler as Santas Escrituras no livro de Atos, capítulo de número 4, verso de número 12. Atos, capítulo 4, verso de número 12. O tema da mensagem desta manhã é o nome sobre todos os nomes. E Atos 4:12, a palavra de Deus vai nos dizer assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos agora, Pai, que ela mais uma vez traga as verdades gloriosas que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã, e que saiamos daqui, meu Deus, mais uma vez edificados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Desde os primórdios, meus irmãos, da igreja de Jesus, que ela é perseguida por anunciar o Evangelho e anunciar o Evangelho em nome de Jesus. Ao longo do livro de Atos, principalmente, nós vemos essa realidade com muita frequência, com muita facilidade. E esse verso que nós lemos, o versículo 12, faz parte de todo um discurso feito pelo apóstolo Pedro aos sacerdotes, ao capitão do templo, que era alguém que tinha uma responsabilidade um pouco abaixo do sumo sacerdote ou do sacerdote do templo que organizava todas as coisas ali, e também os saduceus, religiosos da época de Jesus, que muitas vezes confrontaram ao Senhor Jesus e que tinham como principal característica que diferenciava dos fariseus o fato de que os saduceus não criam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição e, portanto, Jesus, para eles, não havia ressuscitado. E esses, então, religiosos, os sacerdotes, o capitão, os saduceus, eles haviam aprisionado tanto a Pedro quanto a João. Por quê? Porque eles anunciavam a Jesus Cristo e a sua ressurreição. Pregavam em nome de Jesus. E sabe o que é que tanto os incomodava? Isso era o que os incomodava. O fato de que os apóstolos e discípulos pregavam em nome de Jesus. Acompanha comigo, por favor, o versículo de número 7. A palavra de Deus, ela nos diz assim, Atos 4:7. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Acompanhe também comigo os versículos 17 e 18, que dizem assim: mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles não queriam de forma alguma que o evangelho fosse pregado e fosse pregado em nome de Jesus. Irmãos, queridos que estão aqui presentes, isso sempre será assim. Sempre será assim. O nome de Jesus sempre causará desconforto para o mundo. O nome de Jesus sempre vai incomodar o mundo. O nome de Jesus sempre será motivo de ódio e de perseguição para o mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o inimigo, aliás, o maligno, ele é inimigo de Cristo, é inimigo da sua igreja, é inimigo de nós, povo de Deus. Mas, assim como fizeram e disseram Pedro e João, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de pregar em nome de Jesus, porque esse nome está acima de todos os nomes. E por isso, não podemos temer. Nós não podemos tremer diante do mundo que se levanta contra nós. E ouvindo assim, parece até ser um absurdo. Pastor, o mundo é muito grande. Os inimigos são muito grandes. São muito poderosos. Por que é que você fala, pastor, com tanta certeza que nós podemos pregar e devemos pregar e em nome de Jesus a todo pulmão? É porque nesse trecho, meus irmãos, nós vemos de forma muito clara algumas razões
pelas quais o nome de Jesus está, sim, acima de todos os nomes. E a primeira razão que eu gostaria de apresentar aos irmãos é o fato de que o nome de Jesus é o nome sobre a igreja. É o nome sobre a igreja. O nome mais importante a ser pregado em uma igreja deve ser o nome de Jesus Cristo. Deve ser o conteúdo principal de toda a igreja que se diz Igreja de Jesus, porque Jesus é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Então não existe outra pessoa que deva ser pregada, que não seja o Senhor e Salvador Jesus. Podemos falar sim dos seus servos, podemos falar dos seus filhos, podemos falar dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, podemos falar de todas essas pessoas, mas nós sabemos que por trás de cada uma delas, não era elas, mas era o Senhor Jesus e o poder que há no seu nome. Por isso devemos sempre pregar a Jesus. E nós sabemos que muitas igrejas hoje, ou melhor, muitas ditas igrejas por aí afora, elas pregam nomes que, para eles, são mais importantes do que os de Jesus. O nome dos seus profetas figuram mais importante do que Jesus. O nome de suas profetisas figura mais importante do que o de Cristo. Todos os seus demais líderes têm mais aparência, aparecem mais do que o próprio Senhor e Salvador. Se dizem de Jesus, se dizem igreja de Jesus, mas o nome de Cristo está em segundo plano, às vezes está em terceiro plano, e assim é deixado de lado. Mas não, irmãos, isso não pode ser assim, não em nossas vidas. Jesus é e sempre deve ser o nome acima da igreja, o nome acima de todos os nomes, o nome acima de nossa própria vida. Porque é por Jesus que a igreja avança. É porque crê em Jesus, é porque recebe a força de Jesus, é porque tem o poder de Jesus, é porque é capacitada por Jesus que a igreja segue caminhando, que a igreja segue avançando. É por causa de Jesus que a igreja é preservada no meio desse mundo terrível que nós temos vivido nos dias de hoje. O mundo é cruel, irmãos, nós sabemos disso. Nós vemos as atrocidades que acontecem mundo afora. E por que é que nós estamos aqui até hoje? É porque Jesus é quem nos protege. É porque Jesus é quem nos guarda. É porque Jesus é quem está diante de nós. É porque o nome de Jesus é o nome sobre cada um de nós. Tudo, meus irmãos, tudo é por causa de Jesus. E é por isso que nós devemos anunciar a esse nome sem medo. É por isso que nós não devemos deixar de pregar a salvação em Cristo Jesus e em nome dele. Irmãos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura é maior do que o nome, do que o poder de Cristo. E eu acho isso extremamente interessante. Nós vemos isso de uma forma muito clara nos evangelhos e a partir do livro de Atos. Eu acho que eu já mencionei isso aqui em uma mensagem certa vez. Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele andava pela nação de Israel e ele libertava pessoas de muitas coisas, doenças e tantas outras prisões. E o Senhor Jesus também libertava pessoas do poderio de demônios. E o interessante é que Jesus aparecia e quando o demônio não via a presença dele morrendo de medo, o Senhor Jesus Cristo ia até essa pessoa e dizia, sai dele. E a Bíblia diz que o demônio saía. E era gente que caía no chão, e era gente que passava por muitas situações ali, por quê? O demônio dava o showzinho dele ali e depois saía. Mas o Senhor Jesus Cristo só dizia, sai dele. Isso é uma demonstração de autoridade, meus irmãos, que é inexplicável. Aí nós entramos no livro de Atos. O Senhor Jesus Cristo ele é assunto ao céu depois da sua ressurreição, ele comissiona a sua igreja, para que faça o seu papel, e a igreja também se depara com endemoniados. E eu acho muito interessante que alguns vão tentar confrontar os apóstolos, e o que é que os apóstolos dizem aos demônios? Sai dele? Não. Os demônios dizem, em nome de Jesus, sai dele. E a Bíblia diz que os demônios saíam, porque o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Há poder, meus irmãos, no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
E por isso nós devemos continuar avançando, devemos continuar pregando. Quem você teme? Qual é o inimigo que mais traz temor e medo ao seu coração? Em nome de Jesus, creia que Jesus é mais poderoso do que qualquer um dos seus inimigos. Não recue, não baixe a guarda, não se atemorize. Pregue Jesus, fale de Jesus, anuncie a Jesus. Pastor, como eu vou fazer isso? Fale do que Jesus fez. Fale do poder de Jesus. Fale de como ele morreu na cruz, de como ele liberta do pecado, de como ele salva pessoas. Mas em nome de Jesus, não deixe de anunciar. Evangelização, meus irmãos, não é para quem quer. Evangelização é para toda a igreja. Jesus disse, ide por todo mundo. Ele não falou, se você quiser, vai. Se você tiver tempo, vai. Se você puder, vai. Não. Ele disse, é missão, é dever, é responsabilidade, e não precisamos temer. Jesus está conosco. E diante do nome de Jesus, meus irmãos, todos os outros nomes tremem e caem por terra. E quanto mais anunciarmos, mais cheios de ousadia nós ficaremos. Acompanhe comigo, por favor, nesse mesmo capítulo, os versos de 23 a 31. Eu vou ler bem rapidamente, para que os irmãos vejam o que é que esse anúncio, essa pregação ousada de Pedro e João, trouxe como resultado ao coração dos irmãos em Cristo. Verso de número 23. E soltos eles, Pedro e João, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram, os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles, a igreja, isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quanto mais nós anunciarmos a palavra de Deus, meus irmãos, mais seremos cheios do Espírito Santo, mais teremos ousadia, mais poder operará de Deus através de nós, e todo nome cairá diante do nome de Jesus. Sigamos firmes, sem temer. Inclusive, o nome de Jesus é o nome sobre todas as autoridades. Jesus é um nome que todos calam-se diante dele. Qualquer autoridade, meus irmãos, do mundo se dobra diante de Jesus. Talvez você esteja pensando, pastor, não é assim que funciona. O mundo está cheio de líderes aí que não se dobram ao nome de Jesus. Tudo bem, meus irmãos, não se dobram ainda. Essa vida é curta. Há uma vida eterna que nos espera. Há uma vida eterna que os espera. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E como é maravilhoso ver isso na palavra de Deus. Os irmãos aqui na sua oração ao Senhor, nesse trecho que acabamos de ler, eles falam de algumas das autoridades ali da sua época. E é impressionante, irmãos, como a palavra de Deus nos dá os detalhes que mostram que as autoridades de fato tremem diante de Jesus. Porque diante de Pilatos, enquanto estava sendo interrogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus permaneceu calado. Pilatos estava falando várias coisas, pessoas estavam acusando Jesus de várias coisas, e tudo aquilo ali, até que em um determinado momento, Pilatos ele diz, ei, eu vou parafrasear aqui, tá, meus irmãos? Me deem essa liberdade, por favor. Ele diz, ei, você por um acaso não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar?
Nesse momento, Jesus, ele então abre a sua boca e ele diz: nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse te dado. Jesus mostra que ele, mesmo na situação em que estava ali, a ponto de ser crucificado, ele era maior do que Pilatos. E sabe qual é a resposta de Pilatos? Nenhuma. Ele simplesmente sai dali e ele entende que Jesus não era culpado de nada. Ele não fala mais nada para Jesus. E nós conhecemos a história. Sabemos que ele, porque não queria perder o seu cargo político, fez o que fez e fez o que fez porque tinha que se cumprir a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas diante de Jesus, Pilatos cai por terra. E a mesma coisa acontece aqui com os apóstolos. Acompanhem comigo, por favor, os versículos de número 13 a 16. A palavra de Deus diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, em outras palavras, plebeus, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. As autoridades religiosas ali caíram por terra diante do nome de Jesus, anunciado pelos apóstolos. E eles poderiam, meus irmãos, simplesmente fazer o seguinte: tomar o caminho mais fácil. Não, o que esses homens estão dizendo é mentira. Jesus não ressuscitou. Tudo isso é conversa fiada, me desculpem a expressão. Tudo isso é balela. Tudo isso é conto da carochinha. Nada disso aconteceu. Seria o caminho mais fácil. Bastante gente do povo acreditaria nisso. Mas, meus irmãos, eles não fizeram assim. Sabe por quê? Porque diante do nome de Jesus, toda a mentira cai por terra. Diante do nome de Jesus, toda a inverdade é combatida. E por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, não podemos temer as autoridades. Acima de nós está o nome daquele que é o soberano de todo o universo. E ele nos deu uma responsabilidade: ide e pregai. E é por isso, meus irmãos, que nós vivemos. É para isso que devemos viver. E não precisamos temer. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A autoridade que recebemos é dele. O poder que recebemos é dele. O evangelho que recebemos também é dele. E por isso, meus irmãos, nós não podemos temer, e muito me admira o apóstolo Paulo. Porque para quem já leu o livro de Atos, entendeu que no finalzinho ali, Paulo, ele poderia ser liberto de todas as acusações que colocavam sobre ele. Mas Paulo viu ali, naquela situação, uma oportunidade de levar o evangelho no centro do mundo. Por isso Paulo ele diz: eu apelo a César. E ele vai até Roma com um único propósito e objetivo: levar o evangelho que fala do nome que está acima de todos os nomes aos grandes líderes da sua época. Eu não sei se os irmãos sabiam, nem podemos confirmar se de fato isso é verdade, mas a tradição diz que dentro ali do, vamos chamar de palácio romano, não sei o nome da casa certinho, mas dentro do palácio romano, a tradição diz que a esposa do imperador, ela ouviu o evangelho anunciado por Paulo. E diz que ela entregou também a vida dela a Cristo. E o que aconteceu com ela? Ela foi martirizada também. Porque a perseguição, por causa do nome de Jesus, era muito grande. Talvez, meus irmãos, nós possamos até dizer que a perseguição lá era mais verdadeira. Porque às vezes aqui a gente fala: puxa, nós estamos sendo perseguidos. Eu tenho as minhas dúvidas.
Eu acho que existem outros irmãos em Cristo, nossos, espalhados no mundo, que passam por perseguições muito maiores do que as que nós passamos aqui. E eles não renunciam, mas eles permanecem firmes, dizendo: vocês confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, e o nome é o nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, assim como Paulo, assim como Cristo, não podemos temer as autoridades, mas devemos pregar o evangelho a toda criatura. Porque conosco está o Senhor, o Deus, o dono deste nome maravilhoso. E uma terceira característica para finalizarmos: o nome do Senhor Jesus é o nome sobre todos os nomes, porque ele é o nome sobre a salvação. Jesus é o nome sobre a salvação. Vamos ler novamente o versículo 12, que lemos no começo dessa mensagem. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus, meus irmãos, que dá salvação e vida eterna. É só no nome de Jesus que as pessoas podem ser salvas. Jesus é poderoso para nos livrar das tempestades da vida. É verdade. Aquela passagem em que o Senhor Jesus Cristo acalma uma tempestade, ela evidencia isso muito bem. Eu tenho aquilo no meu coração, meus irmãos, eu tenho esse trecho bíblico de Marcos muito, muito guardado no meu coração. Ele é muito precioso para mim. Porque as tempestades elas se levantam, as adversidades elas vêm sobre nós. Nós não podemos evitar. Algumas nós podemos, mas muitas outras não podemos evitar. Algumas delas o nosso Deus permite que venham até nós. Por quê? Porque Ele quer mostrar para nós que Ele continua sendo um nome sobre todos os nomes na nossa vida. E Jesus tem poder e solução para todos os nossos problemas. Eu conversava com um irmão em Cristo ano passado, e ele falava de uma dificuldade muito grande que ele passou na sua empresa. E ele falou: pastor, eu cheguei num ponto que eu não sabia mais o que fazer. Foi ali que eu entendi que eu tinha que me derramar aos pés de Cristo. Ele falou: pastor, Deus solucionou o meu problema. Porque, meus irmãos, é isso que Deus faz. É isso que Jesus faz. Mas eu quero ir além disso, meus irmãos. Porque Jesus ele tem poder para acalmar as tempestades no nosso coração. E como eu tenho gostado muito de falar para os meus adolescentes, me perdoem os pais, mas são meus, tá? Eu tenho falado para os meus adolescentes que Deus cuida do nosso coração. Que a Bíblia não se refere a coração somente como a bomba que nós temos no meio do peito, mas ela se refere principalmente a coração como sendo o nosso íntimo, o nosso âmago, a nossa alma, o profundo do nosso intelecto. E é ali que Jesus acalma as tempestades. Jesus tem poder para chegar ali, para aplacar toda a fúria das ondas, toda a tempestade ventuosa. Jesus tem poder para acalmar tudo isso. Tudo isso. E às vezes nós ficamos agitados, é aquela tempestade, aquela sensação terrível dentro de nós. E vem Jesus, ele diz: calma, calma. Eu sou o teu Deus. Eu te seguro com a minha mão direita. Eu sou o seu refúgio, socorro, bem presente na angústia. Porque Ele é o nome acima de todos os nomes, irmãos. Porque o nosso Deus é o Deus de toda a paz que excede o entendimento. É o Deus que faz milagres inexplicáveis. Eu sei que parece redundante, mas os milagres de Cristo, eles são de fato inexplicáveis, porque se mostram sim milagres. Só pode ser Jesus que faz o que faz em nossas vidas. Mas eu também quero dizer que para a alma que está agitada, que está
em tempestade grande, porque não sabe para onde vai após essa vida, eu preciso dizer a você, Jesus é o nome que pode aplacar essa tempestade no seu coração. Jesus é o único nome que pode dar a você a certeza da vida eterna que lhe espera após essa vida. Já disse aqui e vou repetir, o Senhor Jesus Cristo disse, não é o pastor Fernando, o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Talvez você esteja aqui nessa manhã, e talvez você tenha se encontrado nesta situação de tempestade profunda, em que você não sabe o que acontecerá com o destino da sua alma. Jesus pode salvar você. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Receberá a vida eterna, passou da morte para a vida. E só em Jesus há condenação e salvação, libertação do pecado. Não são as nossas obras que nos dão essa certeza, porque melhores que elas sejam, elas não são suficientes. Não é a nossa intelectualidade, que o coração do homem é enganoso, e muitas vezes aquilo que a gente acha ser bom e correto é ruim. Não são as nossas riquezas, caixão não tem gaveta. Dessa vida, nada se leva. Não é o status social, porque diante de Deus todos somos iguais. Não é a nossa origem ou a nossa linhagem, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós somos salvos, é pela graça, mediante a fé, ou por meio da fé, e fé em Cristo Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, o nome que está acima de todos os nomes. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, hoje é o dia da sua salvação. Abra o seu coração a Jesus, deixe Ele transformar a sua vida. Que Deus nos abençoe.